embaixo deles, composto por ex-jogadores, ex-árbitros, gente do futebol, para dar interpretações e ajudar na confecção da regra. Então, o que a gente tem mesmo, de né? quem entende do riscado. Agora, a aplicação, eu concordo contigo, às vezes não é a aplicação que o comitê técnico está esperando. Agora, realmente, esse lance, Pedrinho, a FIFA usa um termo que é assumir risco na orientação dela. Ou seja, o jogador ele tem que tomar cuidado com os braços e não assumir um risco maior do que o necessário para ganhar uma vantagem. Por isso que a gente considera aqueles lances que passaram como pênalti. E esse pênalti Esse, marcado? para mim, é indiscutível também, tá? Esse, para mim, realmente, acho que o árbitro deveria ter visto em campo, Rizek, o lance, porque ele está olhando para a bola, ele está olhando para a disputa, tá? E o braço, realmente, ó, a gente vê que o braço do jogador está muito em cima. No seu entendimento, o VAR, então, foi bem usado no Castelão? Foi porque, primeiro, ele foi rápido no lance de mão e é importante. Ele tinha certeza que aquela mão era fora ou dentro. Essa é uma questão interessante para o pessoal de casa lembrar que o VAR só pode, ou pelo menos deveria, a gente nem sempre acontece no Brasil, mas só deveria chamar o árbitro se ele tiver uma prova de que é um erro claro. Se pelas imagens que a gente viu na transmissão, ele não tem essa prova perfeita de que a mão do jogador do Flamengo foi fora da área, ele confirma a decisão de campo, tá? Eu ainda acho que foi dentro. Esse lance, o VAR também... Qual é o jogo? O VAR só está ali para interferir o menos possível e auxiliar o jogo, não atrapalhar o jogo, como foi no Serra Dourada. E, meu caro, o que você pode nos falar da expulsão do Gum ontem no jogo do Palmeiras com a Chape? Então, é legal a gente ouvir o jogo. Eu acho que a gente faz um negócio muito legal aqui. Volta só um pouquinho, para na hora do contato. Você não acha que ele simplesmente escorregou, não? Eu acho que ele deu a entrada, eu acho que ele estava escorregando e aproveitou para dar a entrada. Olha só, para aí, congela a imagem aí, para o pessoal de casa perceber, tá? Olha só, para aí, dá para parar a imagem não? Aí, olha só, se esse pé do Gum tivesse estendido com a sola acima do pé do Dudu, eu não estaria discutindo lance para cartão vermelho. Ou se ele tivesse vindo correndo numa velocidade muito grande, tivesse dado aquele salto, aquele voo e dado essa entrada mesmo dessa forma, mas com uma velocidade, uma intensidade muito grande, eu também defenderia o cartão vermelho. Só que eu acho que nesse caso, além da questão de poder ter escorregado, Rizek, eu acho que nesse caso não teve a forma que ele entrou, não foi para expulsão, a velocidade, a intensidade que ele entrou não foi para expulsão e onde pegou no Dudu também não foi para expulsão. Então eu acho que ele exagerou. Mas é aquilo que a gente está falando aqui e a regra é clara, tem defendido, muitos de nós temos defendido. Até que ponto vale a pena o VAR chamar o árbitro nesse lance? Porque esse é um tipo do lance, o jogo não merece, na minha opinião, eu estava fazendo 7 jogos ontem, mas eu não sei se, eu acho que eu não vou errar aqui se alguém viu esse jogo por inteiro. Esse jogo não para chamar o árbitro. Quando a gente usa esse termo, para mim não foi, porque a gente entende que para outra pessoa pode ter sido. Claro. Portanto, não é um erro claro e, portanto, não é o conceito do VAR. E o VAR não busca a melhor decisão. O VAR busca o erro claro. É diferente. Né? O Javier Castrilli, 98, o terror da portuguesa, já era um visionário, porque o que ele fez lá em 98 é o que o VAR está fazendo. Bola na área, que o juiz vai achar algum pênalti. Ele vai procurar e vão achar algum pênalti. Obrigado, Sandro. Obrigado a vocês pelo convite, estamos à disposição. Do nosso trio de ferro, hein? Eu vou hoje mostrar. eu tô desfalcado, hein? Sinto saudade. O VAR vai te dar mais elemento, pode deixar. Vocês vêm com o time completo. Eu vou mostrar o que disse o Carille domingo, dias antes de promover tantas mudanças no Corinthians. Vamos voltar a esse tema. Eu não tenho tempo para isso, cara. A gente não tem tempo. Jogamos quinta, jogamos hoje, já tem jogo quarta-feira. Amanhã praticamente repouso. Terça você faz muito pouco. E para jogar na quarta noite, para depois jogar sábado contra o Cruzeiro. A gente não tem tempo. Se a gente pensar em alguma coisa aqui, é para depois do jogo do Cruzeiro que você tem uma semana limpa para trabalhar. Eu acredito muito nesse sistema, né? O clube também, com uma reunião que a gente fez ontem a respeito de planejamento, também acredita. E a gente tem que atacar aquilo que nos falta para que a gente volte a ser forte, para que o Corinthians volte a ser forte. Por isso eu fiquei surpreso, Pedrinho. Quem viu essa declaração não esperava as mudanças anunciadas no dia do jogo, momentos antes de o Corinthians entrar em campo contra o Cruzeiro. Cruzeiro que é assunto agora aqui pra gente, com o Bob Faria. O Cruzeiro derrotou o São Paulo ontem no Mineirão e o Bob nos conta tudo desse jogo. Bem-vindo, Bob!
Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, meus amigos. Ontem o Mineirão estava pesado para o Cruzeiro, né? 4 jogos do Abel, nenhuma vitória. Era um jogo difícil, um adversário super tradicional, inclusive com o histórico de ganhar mais vezes do Cruzeiro do que o contrário. E tudo que estava acontecendo. E aí o Cruzeiro foi para campo, até sem nenhuma novidade tática, digamos assim, né? Mas com algumas orientações, que aí eu acho que já é responsabilidade do Abel. E jogou muito bem, na minha opinião. Não que tivesse resolvido o jogo com facilidade, não tivesse criado grandes oportunidades, especialmente no primeiro tempo, mas jogou com uma força, especialmente de marcação, que anulou o time do São Paulo. A gente não teve grandes oportunidades de gols no primeiro tempo. A melhor oportunidade de gol no primeiro tempo, inclusive, foi de São Paulo, uma chegada do Alexandre Pato, que o Fábio defendeu. Mas foi a única finalização do São Paulo. O Cruzeiro teve mais finalizações. E no segundo tempo, o time conseguiu abrir um pouco mais o jogo, especialmente depois que o Marquinhos Gabriel entrou. Ele começou a jogar um pouco mais aberto, porque os dois times estavam jogando muito centralizados. E aí ele acabou criando ali com o Fred a oportunidade do cruzamento para o Thiago Neves fazer o gol. E o Thiago Neves, eu falei em peso, né? Thiago Neves tirou umas boas toneladas das costas, porque vinha sendo muito cobrado, especialmente pelo torcedor, por tudo que está acontecendo. E ontem, depois do gol, ele teve o nome gritado pela torcida e tudo mais. E esse gol ajudou o Cruzeiro a tirar outras toneladas das costas. Das costas desses jogadores. Então eu não vim para o Cruzeiro para ganhar dinheiro, para buscar alguma coisa de mais importante para mim. Eu vim ser mais um para ajudar o Cruzeiro a sair desse momento. Eu acho que nós já merecíamos, alguns jogos atrás, ter conseguido coisa melhor. Sinceramente, eu não posso te garantir assim com o Corinthians se a gente vai conseguir. Mas que nós vamos jogar pressionando, marcando alto, nós vamos. Já teve jogador que chegou para mim e falou assim: professor, se a gente marcar dessa maneira, é difícil a gente perder. Ô Bob, Oi. o Abel estava com um semblante mais leve mesmo, né? O Cruzeiro não vencia havia 45 dias, meu velho. Tem uma coisa que eu acho importante destacar, assim, é que a forma como o Abel absorveu muito rapidamente, ou se inseriu muito rapidamente no problema do Cruzeiro. A gente vê que ele estava totalmente integrado a essa angústia que o Cruzeiro estava vivendo. Claro, ainda tem muita coisa para ser resolvida. Não dá para dizer que seja coincidência, inclusive, que as mudanças recentes nos bastidores, chegada do novo vice-presidente de futebol, prometeu pagar salário, pelo menos um salário agora já no início da semana, e pagar o outro salário no final da semana que vem. Não sei se isso aí pode ter alguma influência nesse momento, mas de qualquer forma, o grupo estava muito carregado. Depois, especificamente, o que aconteceu no jogo contra a Chapecoense, né? Os caras desabaram ali depois do jogo, teve relatos de jogadores chorando, etc., porque achavam que poderiam ter vencido aquele jogo. E um detalhe interessante sobre esse jogo de ontem, que mesmo que depois que fez 1-0 e aí depois de um tempinho o time recuou, o Abel colocou Ariel Cabral, chamou o São Paulo para cima, suportou essa pressão. E o grande fantasma era o seguinte: será que o Cruzeiro vai conseguir manter a concentração para segurar o resultado, que é o que não estava acontecendo nas outras partidas? E ontem, até empurrado pelo torcedor, conseguiu fazer isso, né? Sofreu muito nos últimos 15 minutos, porque o São Paulo foi para cima, embora as substituições que o São Paulo fez não tivessem dado resultado. O Dani Alves foi jogado no final na lateral direita, a coisa não funcionou, o Bueno entrou no meio de campo também, não deu a agilidade, tinha que funcionar, e as coisas não deram muito certo para o São Paulo. Mas o Cruzeiro conseguiu superar, eu acho que o maior desafio era o próprio estado de espírito do Cruzeiro. E o Cruzeiro conseguiu vencer isso ontem. Agora, Bob, foi a primeira derrota do São Paulo comandado pelo Diniz. E o que você achou da atuação do time? Assim, o quanto foi demérito do São Paulo essa derrota no Mineirão?
Eu não gostei do São Paulo. Primeiro porque não conseguiu achar uma saída viável. A gente fala sempre desse conceito do Fernando Diniz, de sair jogando com as linhas muito próximas. Então, o que acontecia? Quando tentava sair jogando, o Cruzeiro estava pressionando muito alto, com as linhas muito próximas, a coisa não fluía. À medida que o time eventualmente conseguia avançar com essas linhas, estava muito longe. Demorava muito a recuperar essa possibilidade de jogar. Então o time ficava sempre trancado e buscando sempre o jogo por dentro. As duas equipes, inclusive, jogando muito o jogo por dentro, quer dizer, pouquíssimas jogadas por lateral, pouca amplitude no jogo. Isso dava poucas possibilidades, né? O Alexandre Pato muito parado, né? Poucas vezes ele atacou espaço, poucas vezes ele buscou essa movimentação para dar possibilidade. Não gostei da configuração do Hernanes com o Daniel Alves ali no meio. Não deu a criatividade que poderia dar, não deu a infiltração que poderia dar. O time ficou muito preso. Acho que tem um mérito na força defensiva que o Cruzeiro mostrou, na intensidade de marcação, mas a capacidade de achar soluções do São Paulo também me pareceu muito pouco. Fiquei pensando se a atuação do Daniel Alves, que foi muito criticada ontem, também não pode ser um pouco explicada pelo desgaste dele, né, cara? O cara cruzou o mundo, né? Cruzou o mundo, jogou pela seleção, voltou, né? Tem uma coisa que eu não entendo, assim, assim, você tem no seu time um cara que é um dos melhores laterais direitos do mundo, independentemente do desgaste, o que quer que seja. Aí você quer usar ele em outra posição, que eu acho que ele não é um dos melhores camisas 10 do mundo, ele é um dos melhores laterais do mundo. Né? Aí bota o Juan Fran para jogar de lateral e bota o Dani no meio, e eu acho que acaba desperdiçando um certo talento que ele tinha. Se era uma proposta de jogo do Fernando Diniz, a gente respeita, mas especificamente nesse jogo não funcionou. Claro que acho que o desgaste tem a ver, mas não é só ele também. Assim, esse jogo de aproximação, ele é interessante, mas ele precisa ter mais mobilidade, entende? A aproximação pura e simples, esperando a bola no pé, não vai funcionar. E essa mobilidade me pareceu que faltou no São Paulo. Eu pensava como você, mas o Daniel Alves fez alguns bons jogos no meio-campo, principalmente contra o Fortaleza, jogou muito. E depois de ouvir o próprio das explicações, eu entendo ele ser o camisa 10 do time. Aguardemos a próxima exibição do Daniel Alves, tendo mais tempo para descansar. Ô Bob, o que você nos conta, já podemos tirar do ar o São Paulo, o que você nos conta do empate do Galo na estreia do Wagner Mancini? Eu acho que assim, a gente chama de estreia porque de fato ele estava lá, mas o treinador nesse primeiro jogo, chega num dia, joga no outro, ele está de passageiro na história, né? O máximo que ele conseguiu foi conversar com a rapaziada, conhecer, oi, prazer, como é que vai, tudo bem? E dar